Olá, bem-vindo de volta ao Warboss. Ei, humano! Para com esses vídeos chato! Mais vídeo de pele verde! Agora! Tudo bem, Warboss? Desculpa. Farei Loida. Perdão, eu esqueci que palavras difíceis não pode aqui no acampamento. Mal aí, galera, mande ajuda. Bem, hoje vamos falar daqueles que não tem erro, os favoritos de todo mundo, os pele verde, porque os pele verdes são legal, o fungo super desenvolvido, mais divertido da galáxia, e hoje vamos desvendar alguns mistérios e curiosidades sobre os Mac Boys. Quem são os Mac Boys? É um tipo de banda popular assim de garotos dele? Não é os Mac Boys da rua de trás, não. Esses aqui são os mecânicos dos orcs, os que desenvolvem equipamento, armas, armaduras e veículos, e eles são chamados coloquialmente de mecânica. Mecaniac, na verdade, é que em orc, né? Em orc é difícil de falar, porque eles falam tudo errado, mas seria o Mecaniac. E o Mecaniac, eles são uma mistura de cientista maluco, de gênio da tecnologia e de criador de coisas completamente fora da realidade. E como os orcs têm essa classe diferente, achei que era interessante trazer aqui para vocês. No singular, a gente chama eles de Mac Boy, e no plural, Mac Boys. Seria... mecânicos. Mecaniac acho que é o mais divertido de chamar, mas muito bem, vamos ao que interessa. Qual o papel deles na sociedade, no exército e no desenvolvimento dos orcs, e até vou adicionar no vídeo atual um pouco também sobre o culto, no caso, o culto de crença dos orcs, que quando eles acreditam em algo, aquilo acaba afetando de um jeito sutil a nossa realidade, devido a uma conexão deles com o imaterial. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui também, e espero trazer uma elucidação de como funciona a tecnologia totalmente implausível dos orcs. Tudo começa quando uma tribo cresce. Normalmente, os orcs selvagens não têm Mac Boys. Quando alguns começam a se desenvolver com um talento e uma capacidade para desenvolver peças avançadas, máquinas, uma engenharia diferente, tipo uma roldana, esses aí eles vão chamar de Boiler Boys. Seria os garotos da caldeira, uma tradução assim literal do orc para nós. E esse pessoal não deixa de ser um Mac Boy de baixa intensidade, que vai desenvolver ali com madeira, cordas e os equipamentos que ele tem presente em mãos, como sucata, algum tipo de tecnologia, como um chopa de ferro em vez de pedra e madeira, usando uma sucata que ele achou no chão. Nossa, que grande avanço! Ou, melhor ainda, ele consegue fazer uma roldana que levanta toneladas, permitindo que eles tirem pedras do caminho, que eles consigam abrir espaço para construir alguma coisa. Muito tecnológico. E de repente, conforme a tribo vai crescendo, meio que do nada, eles começam a desenvolver coisas muito mais avançadas, como armas que atiram a longa distância, armas que fazem mais barulho, então elas atiram mais forte, obviamente. Veículos que conseguem se locomover de um ponto a outro usando combustível com combustão interna. Então é um negócio incrível, e eles vão se transformando de uma sociedade da pedra em uma sociedade espacial em questão de poucas gerações. Como isso acontece? Da onde surgem esses Mac Boys? Bem,
eles são considerados weird boys, são aqueles que nascem estranho, diferente dos outros, e esses orcs, eles têm todos os orcs, na verdade, têm uma certa capacidade cognitiva não ativada. Como assim? Eles têm conhecimentos guardados no subconsciente, mas na maioria deles isso nunca vai ser ativado. Porém, alguns orcs possuem um gene específico que às vezes ativa e às vezes não, que desenvolve o MacBoy. Como isso acontece? Aquele esporo foi sorteado? Em parte sim, a gente não sabe ao certo o que desenvolve isso aí, mas aquele conhecimento que está bloqueado na cabeça dele simplesmente vem à tona e ele começa a sonhar e imaginar tecnologias muito diferentes, coisas que ele jamais tinha visto na vida, que ninguém ensinou para ele e que ninguém assim demonstrou como fazer. Ele simplesmente sabe fazer o negócio. Por que isso? Acredita-se, os orcs têm meio que uma crença que os Brain Boys, Brain Boy, o garoto cerebral, o garoto de cabeça, o garoto inteligente, o que eles consideram meio que os antigos, os que criaram eles deram a eles essa bênção, essa habilidade, essa coisa a mais. Então os orcs acham que isso vem da espécie deles e de vez em quando ela aparece. E quando aparece, o MacBoy começa a produzir e eles tendem a se isolar dos outros porque eles são meio excêntricos, assim, meio fora, e eles costumam viver em um tipo de oficina, um local fechado, cheio de equipamentos, a maioria meio acabado, assim, tudo um empilhado em cima do outro, peça jogada no chão para aqui e para lá. Só ele se entende na bagunça que ele faz. O chão tipo é coberto de combustível, óleo, um monte de coisa que ele derrama, e naquele óleo totalmente inflamável no lugar fechado, ele fica ali fumando charuto enquanto ele está trabalhando com uma solda quente, zero risco de incêndio, não tem nada para proteger de fogo ali. E de vez em quando a carreira de um MacBoy acaba em uma labareda de chamas. É engraçado, todo mundo ri, menos o MacBoy que está ali pegando fogo. Mas às vezes eles morrem explodindo ou queimado, mas é um destino que eles vão correr o risco. Muitos deles perdem os olhos, perdem uma mão, perdem um pé, e aí eles acabam substituindo em partes, porque mesmo com esses acidentes fortes, os orcs eles têm uma capacidade de resistência a dano muito maior que um ser humano, e muitas vezes eles explodem, pode explodir na boca deles ali uma bomba, mas ele continua vivo depois, ele só troca a mandíbula dele para uma parte metálica, a mão que arrancou fora, e tudo certo, vida que segue, como se não fosse nada. E os orcs, com essa sua habilidade e esse seu conhecimento meio que instintivo, conseguem desenvolver coisas incríveis, desde o simples caminhão para levar as tropas de um ponto a outro, como também armas para todo um exército, os famosos chutas, os slugas, as bombas stick que grudam nas coisas, e também veículos pesados, artilharia, aviões, tudo que tu consegue imaginar. E tu pensa, tudo bem, entendi, ele consegue fazer peças porque ele tem uma inteligência instintiva de como fazer elas funcionar, certo? Então, o orc quer fazer uma pistola, ele faz um cano, ele junta com uma peça para segurar a mão, ele coloca um dispositivo de gatilho e ele faz uma bala com pólvora que explode, certo? Às vezes. Como assim? Bem, só esse conhecimento instintivo e essa capacidade deles de criar coisas não explica algumas das verdadeiras aberrações mecânicas que os orcs já fizeram. É conhecido máquinas não deveria existir nem funcionar, mas de algum jeito elas funcionam.
Os aviões dos orcs, por exemplo, são muito pesados para voar. Se um engenheiro da Astra Militarum tentar criar uma aeronave, vender para a Marinha, porque a Astra Militarum não vai fazer avião, não vai investir nisso aí. Mas se a Marinha Imperial tentar criar um avião como o mesmo peso dos orcs com o mesmo motor, esse avião não vai levantar do chão, não funciona. Então, como um MacBoy consegue desenvolver uma coisa que não deveria fisicamente funcionar? Porque os orcs também, além desse conhecimento instintivo, eles possuem uma capacidade de moldar a realidade. Alguns chamam isso de poder da WOG, ou também um poder psíquico latente que os orcs possuem. Como funciona? Um psíquico pode, por exemplo, levantar uma peça com a mente. Um psíquico pode destruir uma barreira ou criar uma ilusão. Os orcs, eles criam um culto que aquilo ali funciona. Todo orc sabe que uma pistola atira. Então, se um MacBoy que sabe fazer uma pistola faz uma pistola, essa pistola atira. E assim por diante. Se tu, um orc normal que nunca fez nada, tentar montar um caminhão, tu não vai conseguir, tu é um idiota, todo mundo sabe que tu não vai conseguir. Então, ninguém acredita que esse orc sem capacidade vai conseguir fazer um caminhão. Já um MacBoy trabalhando na sua oficina, todo mundo sabe que ele é capaz, então isso também meio que estimula e dá uma crença de que o que ele faz funciona. Então as coisas que ele faz funcionam, e assim os orcs mudam a nossa natureza. É como um jeito deles de usar o warp, o imaterial, como uma forma de ferramenta, de um jeito mais instintivo. Como assim? Eles não fazem isso por querer. O orc não acha que ele está fazendo isso. Isso é algo só que ele sabe que é assim, porque é assim. E deu, entendeu? Simplesmente é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E se tu disser que não é, tu tá errado, porque obviamente ele vê que funciona. Do mesmo jeito, com as coisas totalmente fora da casinha, como por exemplo, tu pintar alguma coisa de uma cor, transforma as características daquilo ali. Todo orc sabe que se tu pintar o teu veículo de vermelho, ele vai mais rápido. Todo mundo sabe que a cor azul da sorte simplesmente é assim, porque é, e deu, não precisa explicar, só é. E isso faz a tecnologia dos orcs que tem essas cores terem diferentes características, e por mais que um humano tente dizer pra ele, cara, não funciona desse jeito, tu bota um veículo do orc exatamente igual ao normal, tu faz um cronômetro, ele consegue chegar em 100 metros em 15 segundos, tu pinta ele de vermelho com os raiozinhos amarelo, ele faz o mesmo percurso em 11 segundos. E aí, humano, onde está o teu Deus Imperador agora? Pois é, como tu explica isso? Então, os orcs conseguem provar que isso é verdade, portanto eles acreditam. E um adendo, a cor azul da sorte, não amarelo, né, lamentadores? Só queria deixar aqui um comentário para os nossos azarados. E no caso, os orcs, meus amigos, tu não pode enganar eles. Tu não pode pegar, digamos, um graveto e dizer, esse graveto é uma arma lá, tchau, tchau, tchau. Não vai funcionar. Ele não é idiota, aliás, ele é idiota, mas não tanto. Ele sabe que aquilo ali não é uma arma. Ele sabe que aquilo é um graveto. O graveto não atira, portanto o graveto não vai atirar. Tu não consegue mudar absurdamente a realidade para uma forma totalmente fora de contexto. É algo bem estruturado que eles fazem aqui. Digamos, o MacBoy faz uma garra mecânica que aumenta a tua força e a pegada ali de algum objeto. Então aquela garra mecânica vai aumentar a tua força e vai aumentar a força que tu segura um objeto, porque é assim. É aquela garra mecânica, é para isso que ela serve e é isso que ela vai fazer. Então, os orcs, eles têm que acreditar em algo que eles consideram plausível e visível, e essas coisas
eles acreditam e vêm e tu não consegue tirar da cabeça deles. Muito bem, entendi. Então, o MacBoy é uma mistura dessa capacidade latente dos orcs de poder psíquico de alterar a realidade e de tecnologia real, não é mesmo? Exato. Então, se um humano pegar uma arma de um orc e atirar, ela vai funcionar? Não, não vai. Ué? Como assim? Tu acabou de dizer que os orcs acreditam que aquela arma funciona. Por que na mão de um humano não funciona? Aí vem um pulo do gato, um extra dos orcs, porque tu tem que emanar aquela energia do imaterial, aquele poder psíquico latente, para poder fazer esse culto, essa crença, alterar aquele equipamento. No caso, isso explica muitas vezes que os mecânicos já acharam armas dos orcs que estavam atirando com dentes em vez de balas, que estavam atirando com balas vazias, que não tinha pólvora dentro, ou que funcionava, tipo um veículo funcionava sem motor ou sem uma peça que seria fundamental para ela funcionar. E também tem uma coisa engraçada, porque a gente não sabe ao certo se isso é real. Como assim? Peraí, esse culto dos orcs de acreditar numa coisa pode não ser real? Olha, em parte eles têm esse poder psíquico latente, mas os orcs também gostam de zoar. Eles sabem que os humanos tentam descobrir e entender a tecnologia deles, portanto, eles espalham armas falsas de vez em quando, peças que não funcionam e equipamento que já não funciona mais, ou que eles canibalizaram as peças para botar em outro, e eles jogam num campo de batalha para os humanos recolher, pesquisar e achar que os orcs usaram aquilo ali. Então, às vezes não é o humano sendo mais inteligente que o orc, às vezes é o orc enganando o humano. Já aconteceu mais de uma vez de eles fazerem essas pegadinhas. Então, todo conhecimento e as coisas que ele traz do 40 mil é pela visão dos humanos. Portanto, os orcs não vão te contar, tu é um humano patético que queria falar isso pra ti, então ele pode só estar te zoando, e toda essa crença, esse negócio que os orcs têm esse poder, talvez seja falso, e um MacBoy, ele realmente sabe montar coisas incríveis, lança-chamas, mísseis, explosivos, armas de repetição, canhões. E ele consegue fazer isso e reproduzir parecido, nunca 100% igual, até porque os orcs não são muito padrão, então eles não vão fazer a mesma arma duas vezes, é sempre um pouquinho diferente uma da outra. E o conceito básico da arma é o mesmo, mas tipo, vai variar as peças que ele usou, o tipo, o modelo, a pintura, então não vai ficar igual. Tu não vai ver orcs usando tipo o mesmo equipamento e uniforme, nunca, é sempre um pouco diferente. E uma arma até dessas incríveis que eles utilizam é a Shock Attack Gun. O que é essa arma? Essa arma, ela cria um pequeno portal para o imaterial e ela arremessa um objeto em alta velocidade e esse objeto simplesmente aparece. É igual tu usar um teletransporte e tu enviar alguma coisa para outro ponto com uma velocidade e ferocidade incrível. E a melhor munição para esse Shock Attack Gun é usar um green skin menor. Tu coloca o Gretchin ali, tu equipa a arma suga o Gretchin pra dentro, ele passa por um transporte no imaterial que deixa ele completamente insano e enlouquecido pra tentar correr, bater, cortar e soltar e socar e morder e chutar. E aí essa arma transporta essa criatura enfurecida e aumentando a sua velocidade, às vezes para dentro de um inimigo, explodindo o inimigo de dentro para fora e soltando uma criatura enlouquecida ali tentando matar tudo que está ao redor. Muito útil. Poderia usar balas, até poderia, mas qual é a graça nisso? O mais legal é tu botar uma criatura viva e soltar ela dentro de outra. Super divertido. Os orcs adoram ver as coisas explodindo e nada mais legal do que ver a coisa explodindo e sair um pele verde de dentro com um monte de sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Todo mundo ri, todo mundo se diverte, menos o alvo. O alvo
não se diverte tanto. Mas quem se importa? E os orcs fazendo essas armas incríveis, às vezes eles se desenvolvem mais do que os outros. Como assim? Às vezes um MacBoy cresce muito e ganha influência e poder, até porque todo mundo vai ali para ele para comprar melhoramentos para seu equipamento. Tu não vai querer ser um level 1 grub, tu vai querer ser um level 99 boss, então tu vai querer ter o teu equipamento melhor. Como tu faz isso? Tu paga com dentes pro nosso MacBoy. Se tu não tem dente, não tem problema, ele vai arrancar o teu na porrada. Acho melhor. Também às vezes tu pode pagar com ele por peças e coisas assim. Até um jeito de girar a economia. Os orcs pagam com dentes para poder ter equipamentos melhores. E eles vão atrás de peças e equipamentos. Eles vendem as peças e equipamentos tipo sucata, ferro velho, tanques destruídos, coisas assim. E eles trazem pro MacBoy. Aí o MacBoy paga com dente. E aí eles, quando tiver dente suficiente, eles pagam o MacBoy. E assim a economia floresce. Business is booming e todo mundo sai feliz, todo mundo se diverte. É realmente uma sociedade incrível e bem organizada. E quando um MacBoy cresce muito, ele vira o famoso Big Mac. Big Mac, exatamente, não aquele hambúrguer pouco conhecido, e sim o obviamente muito mais famoso mecânico do chefe. O Mecânicos Big Mac trabalha pro chefe diretamente e eles fazem coisas incríveis, como armaduras enormes, as chamadas Mega Armor. Eles combinam várias e várias armas numa coisa só, transformando nas incríveis Combi Weapon. Pra que tu tem que escolher entre uma arma de longa distância, uma arma de média distância e uma arma de mano a mano, se tu pode ter tudo na mesma? E quer saber, Dani, se a gente vai botar um lança-granadas e um lança-míssel aí também, porque todo mundo sabe que DACA nunca é o suficiente, mas DACA igual melhor, sempre, não tem situação que isso é errado. Portanto, eles fazem um trabalho incrível pro chefe e eles constroem coisas como veículos personalizados, gargans, armaduras e o equipamento que o chefe pede. E também para aqueles orcs que agora que ele é um Big Mac, tu tem que pagar mais dentes para ele. Então, todo mundo sai feliz. O problema é quando um desses Big Mac cresce demais e às vezes o War Boss fica meio com medo de ele tentar tomar o poder dele. Não pode ter dois chefes numa tribo. Nesse momento, o War Boss vai ter uma conversa bem diplomática. Tu sabe como é que é a diplomacia dos orcs, é um socando o outro, e normalmente o War Boss faz isso enquanto ele ainda é maior. Então o Big Mac perde, e aí ele pode escolher. Ele pode aceitar levar um tiro na cabeça e morrer, ou ele pode viver uma vida fora da tribo. Muitos Big Mac trabalham sozinhos, meio que isolados, até alguns MacBoy também, porque às vezes eles ficam meio loucos, tipo, completamente fora da casinha, e ninguém aguenta eles ali, roubando tudo que é peça de metal para fazer uma arma gigante, ou às vezes eles causam tanta explosão, que simplesmente ninguém mais quer eles ali na tribo. E às vezes eles são isolados e eles vivem sozinhos, meio que prestando serviço para quem paga mais. Se um War Boss quer o serviço deles, eles vão contratar esses mechs que estão à disposição. E além desse serviço de tecnologia avançada, de mecânico, para manter... falar em manter equipamento. Eu disse que todo orc tem meio que uma capacidade instintiva de entender como os equipamentos deles funcionam. Então, eles não precisam perder tempo reparando cada arma dos orcs, até porque os orcs usam elas bem mal, eles batem na cabeça do inimigo com a arma, então acaba quebrando de vez em quando. Os próprios orcs conseguem arrumar coisas básicas e manter equipamentos como caminhões, aviões e coisas assim funcionando sem a contínua influência dos MacBoys, permitindo que eles passem mais tempo na criação e menos tempo no reparo, muito útil para uma facção que está sempre em guerra.
E aqui eu falei ali daqueles Mac Boys que vivem isolados, fazem serviços a tribos e às vezes eles começam a viver cercado pelas próprias criações. Eles constroem espécies de robôs, até eu trouxe as imagens deles aqui um pouco mais pra frente para demonstrar. E eu queria dizer, cara, quanta miniatura legal. Os orcs são divertidos, cara. Olha as miniaturas e não dá pra ir errado nos orcs, porque se tu pintou mal, é uma lesão, é uma ferida, é uma batida, é um corte, não dá nada, não tem problema nenhum. Então os orcs acho que é uma facção legal pra te começar, assim, se tu não sabe pintar direito, até porque eu também não sei, mas é um negócio divertido. E se tu pintar eles feio, faz parte, não era pra ser bonita, é pra funcionar. E os orcs, cara, tem veículos incríveis, isso não tem como funcionar. Tu bota mais roda, por quê? Porque mais roda faz correr mais rápido. Tu bota um motor maior, por quê? Porque o motor maior faz andar mais rápido, porque faz mais barulho. Faz todo sentido se tu não parar pra pensar. E os orcs nunca param pra pensar, enquanto outros perdem tempo pensando. O orc tá se divertindo, correndo em direção ao Malwog com muita daca. Não dá pra pedir algo mais pra uma alegria na vida. E falando nisso, esses Mac Boys costumam se cercar de vários pele verde menor, que eles usam meio que como cobaia, mão de obra escrava e tudo mais. Assim, no caso, não é que eles são mão de obra escrava, que se não fizer o que o Mac Boy manda, ele come eles. Então, tipo, né? É uma simbiose, uma reação harmônica entre os dois. E às vezes o Mac Boy precisa de uma inteligência artificial. Como assim? Digamos que ele cria um dos robôs dos orcs aqui. Tu acha que eles vão fazer chips avançados e delicados, ou eles simplesmente vão cortar a cabeça de um pele verde menor e enfiar ali dentro conectado a um monte de fio, e agora ele vai virar aquela máquina? A segunda opção é muito mais legal, muito mais orc. Então, muitas vezes eles colocam peles verdes menores em máquinas, e essas máquinas agora têm a mentalidade de um pele verde, tem todo o poder de processamento do cérebro dele. Não sei se isso é bom ou se é pouco, acho que é 16 MB de RAM ali, menos. Aliás, nada praticamente. Independente disso, não pense muito, simplesmente funciona e é uma inteligência biológica artificial dos pele verde. Aqui está as imagens desses robôs que eles criam, os cyborgs. Cyborgs eu acho muito interessante. Esse é um pele verde que foi transformado num robô e existem vários tipos e vários modelos, nada neles é padrão e único. E acho interessante que um Mac Boy, ele gosta de ajudar um pele verde em apuro. Você perdeu a sua perna em combate, deixa eu botar uma roda no lugar, deixa eu botar uma perna mecânica, deixa eu botar uma espada. Eles vão fazer alguma coisa na tua perna para ver se funciona, e eles vão lentamente transformando em um pequeno robô. E os Mac Boys, alguns deles ficam completamente insano, eles se cercam por centenas, algumas vezes milhares desses robôs, e eles vivem meio que numa tribo de robôs deles mesmo, e ali eles ficam na sua insanidade. Os Stompa, qualquer WOG precisa ter um Stompa. O Stompa é um tipo de robô bípede, às vezes com mais, no caso, não precisa ter 2 pés para ter mais. E é qualquer robô que não é grande o suficiente para ser uma Gargan. Eles conseguem ter uma armadura absurdamente resistente, e além da resistência, tu tem espaço para colocar um monte de armas e uma garra, porque não adianta só atirar no inimigo, tem que bater nele no mano a mano, muito mais legal. Falando em bater nas coisas no mano a mano, os Death Dreads também são absurdamente interessantes. A tecnologia dos orcs é muito legal, e adicione mais braços, porque com mais braço tu tem mais ataques. Óbvio, é assim que funciona, não tem dúvida, não pense, apenas haja, seja um pele verde. E
as Gargants, a maravilha da tecnologia dos orcs, capaz de destruir até titãs imperiais, essa arma gigantesca. Aí tu pode ser um mecânico e dizer, não, isso aí é pesado demais para funcionar, não deveria funcionar. Aí eu te pergunto, já viu as titã imperial? Quietinho aí, tecnologia funciona porque funciona, e é essa a melhor explicação. Não tem que discutir, não tem que ficar calculando num livrinho de física e engenharia, tu tem que simplesmente soldar mais ferro se o ferro anterior cedeu. Simples, prático e incrivelmente funcional para os nossos orcs. E acredito que deu para entender o conceito maior deles. Quis trazer aqui algumas miniaturas. Isso aqui não é arte não, isso aqui é miniatura. Pelo menos a da direita é. A da esquerda não sei se é uma miniatura, mas se for é muito bem feita. E eu queria também dizer que os Mech Boys, eles têm um linguajar pessoal. Eles falam umas coisas que ninguém entende, em parte porque eles são muito inteligentes na questão de engenharia, de fabricar peças e motores e tudo mais, mas também porque eles falam coisas como gajillion. O que é um gajillion? É uma unidade de medida, sabe? Tipo, 1 trilhão, 1 bilhão, um gajillion. O que é um gajillion? Não sei, eles também não sabem, isso varia. Eles se entendem, incrivelmente, se um fala pro outro, o outro vai entender, mas ninguém mais entende o que eles falam. Eles falam quando o negócio tá quebrado, ele tá zog, tipo, não funciona. Eles chamam as peças que mexem em movimento numa máquina de peças que funciona. Eles chamam as coisas assim, eles botam, tipo, dar gás. Aí um negócio, tipo, vai fazer ficar melhor, tipo, botar mais armas, ou fazer uma modificação. Tipo, tu foi lá com o teu chuta e tu quer que ele atire mais. Eles vão anexar 8 canos no teu chuta. Isso aí é dar gás, assim, é juice up em inglês. É tipo, é fazer ela ficar melhor. Eles combinam armas pra ti, eles fazem armaduras de energia. Claro, tudo pelo preço do dente suficiente. Tenha dente para pagar, o teu Mech Boy local. E era isso que eu queria trazer hoje sobre eles. Espero que vocês, amantes de Xeno, tenham ficado interessados. Não gosto muito de falar de aliens. Sabe que eu tenho uma leve tendência imperial. Mas os aliens, entre eles, os pele verdes são realmente incríveis. E a tecnologia deles é formidável. Se ela é uma espécie de engenharia avançada, poder subconsciente, poder psíquico latente e uma crença coletiva dos orcs, o chamado poder da WOG, eu acredito que a verdade é um pouquinho de tudo isso e está além da compreensão de nós meros humanos. É isso, meus amigos, vejo vocês na próxima, tudo de bom e Gork Mork destroem!